Essas feridas, essas marcas ecoaram nos discursos de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira ontem, depois da vitória no Congresso Nacional. O senador Marcos Duval disse também que cobrou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura de uma CPI para investigar os atos criminosos em Brasília. Segundo Duval, com a instalação de uma CPI, ele poderá tornar público documentos que podem colaborar com as investigações sobre os ataques aos três poderes. Vamos ver. Quando falou desse tal documento, né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da SECAI, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito que eu nunca tive acesso, nunca soube desse documento. Mas isso começou a ficar em cima de mim assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou deixou de fazer, porque eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar, porque quando chegou para mim a informação de que já estavam, por conta do meu, eu acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho, no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público, é sigiloso. Por isso que eu estou cobrando o que foi eleito Pacheco para abrir a CPI o quanto antes, porque aí eu posso tornar pública os documentos. Marcos Duval ainda tem umas cartas na manga. Lembrando que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi ouvido hoje pela Polícia Federal. Torres está preso e é investigado por suspeita de omissão nos atos. Ele era o secretário responsável pela segurança pública do Distrito Federal, mas estava nos Estados Unidos durante os ataques. Voltamos ao debate. Hélio, começo por você. Você estava justamente analisando essa mudança do Marcos Duval. Agora ele acrescenta mais um ingrediente. Ele quer uma CPI, ele diz que tem documentos para mostrar. É uma figura a ser analisada, de fato. Eu não consigo explicar isso, viu, Felipe? Eu não tenho muitas palavras para te dizer, não, porque me parece extremamente confuso, contraditório e sem muita credibilidade. Mas você pode ter razão de que ele tem cartas na manga que a gente vai descobrir. Me pareceu, o que ficou para mim desse episódio que a gente viu hoje, é que ele estava dos dois lados, né? Em momentos estava num lado, em momentos estava no outro. Parece um agente duplo. Então, eu gostaria de entender mais, sim. E como todo dia tem emoção aqui, eu não tenho certeza que nos próximos dias a gente vai saber mais. Raquel, a gente já falou bastante sobre essa possibilidade de CPI, é um tema que volta de uma maneira recorrente. O governo parecia satisfeito com as investigações sendo comandadas pelo Poder Judiciário. Uma CPI pode gerar todo um palanque para a oposição. Agora o Marcos Duval coloca isso de novo. Não só ele, né? Acho que a Soraya Tronic também voltou a recolher assinaturas. A oposição está querendo fomentar essa CPI, o que é estranho, né? Porque o Bolsonaro está no centro dessa CPI, mas é dentro dessa lógica de deixar o tema em pauta, de confundir o debate, de colocar empecilhos e travar a pauta. Quando a gente conversa com as lideranças do governo, o que eles dizem é isso, que tudo que eles querem é manter a discussão nesta arena, nesse embate, e aí travar as outras questões, porque o Brasil tem muitos problemas estruturais, muitos, como eu estava mencionando aqui, né? Nós temos taxa de juros altíssima, a inflação também não tá brincadeira, o emprego melhorou, mas também, né, também não é essas coisas. Então, assim, a população tem problemas reais, concretos. E se o governo não começar a dar resposta para esses problemas, essa discussão toda não vai resolver. O governo vai começar a ser cobrado. Então, ele não pode deixar também que a oposição capture essa agenda. Então, ele tem muito receio dessa CPI. Não só por isso de perder o controle das investigações e da narrativa, que hoje está na mão do Ministério Público e da Polícia Federal, mas também perder o controle da agenda. Se você está fazendo uma CPI no Congresso Nacional, você consegue aprovar a reforma tributária? Impossível. Pois é, Jó, é um caso interessante porque tem um elemento de estranheza, já que o bolsonarismo é que sofre o desgaste pelos atos de 8 de janeiro, por tudo aquilo que estimulou também ao longo dos anos em que Jair Bolsonaro estava na presidência da República. Mas parece que eles querem
explorar essa comoção para inserir algum elemento negativo, seja do governo, seja do Alexandre de Moraes, dos tribunais superiores, e usar isso a seu favor. Quer dizer, é como se fosse usar o ataque inimigo, né, como uma força a seu favor. Será que é possível essa reviravolta narrativa? Eu acho difícil. A teoria que supostamente embasaria esses pedidos de CPI é que, no fundo, o governo sabia, né? O governo federal sabia, teria deixado acontecer porque ele buscava se beneficiar. Agora, veja só, quem tinha autoridade mais direta sobre tudo ali era o governo do Distrito Federal, e que também pesa suspeitas seríssimas, ou de negligência ou até mesmo de conivência. Então, a pessoa que defende a tese dessa CPI está me dizendo que o governo ibanês, bolsonarista, está avaliado do governo federal, do Lula, para ajudar num plano. No fundo, é uma história que é muito difícil de parar em pé. É uma história, como a Raquel levantou, para criar barulho, para criar tumulto, para as pessoas ficarem discutindo algo que até agora não tem evidência que eu tenha visto nenhuma de que foi um plano do governo federal deixar isso acontecer, não tem evidência nenhuma. O Marcos Duval diz que tem evidência. Marcos Duval, você revelou uma conversa com o Bolsonaro. Se você tiver evidência de alguma outra coisa, revele suas provas. Hoje em dia, todas as provas são reveladas muito facilmente ou vazadas muito facilmente. A gente vive desde pelo menos 2014 com vazamento de um monte de informação sigilosa o tempo inteiro. Eu, sinceramente, acredito que quem anuncia que tem provas bombásticas que irá revelar, pela experiência dos últimos anos, de gravações, de quem saiu acusando o governo, dizendo também que tinha coisas seríssimas contra, na hora que revelar, se acaba não sendo nada de tão grande, porque quando a prova é séria, quando a prova é verdadeira, quando a prova é grave mesmo, ela aparece sem precisar ser anunciada. E só uma pequena observação também, o Marcos Duval repetiu algumas vezes dessa relação próxima que ele teria com o ministro Alexandre de Moraes. Aliados do ministro Alexandre estão me dizendo que não é tão próximo assim, que eles se encontravam em eventos, etc., mas que não existe essa, nunca vi, essa proximidade. Mas eu me questiono muito, assim, qual é a capacidade que esse senador teria para gravar o ministro Alexandre se existia essa relação tão próxima assim? Duvido. Agora, a gente está falando sobre essa possibilidade de o bolsonarismo usar todo esse movimento contrário a ele, a seu favor. Muito se explora isso, Pondé, com aquela narrativa de uma verdade oculta por trás. Né? Isso a gente vê muito nas redes sociais. Não, na verdade, eram infiltrados. Né? Foi uma narrativa que tentaram emplacar. Não, na verdade, o governo Lula queria ser alvo para posar de vítima, para poder reagir e aí endurecer o regime autoritário, etc. Claro que são hipóteses que estão circulando, cada um faça a sua avaliação, mas existe muito isso nesse universo novo, midiático das narrativas. Existe. E existe, inclusive, porque as pessoas acreditam no que elas querem. Né? Mas a história da CPI, eu tendo aí na linha de pensar que... primeiro você faz uma CPI quando você não quer que aconteça nada. Né? Aí você monta uma CPI... Fica aquela história, é um circo, se discute, não sei o quê. Então, uma CPI... Porque é o histórico, né? Geralmente dá em pizza. Dá em pizza, geralmente dá em pizza. E assim, mas aí de alguma forma você tira, a coisa está lá numa discussão da Polícia Federal, está na mão do Ministério Público, você tira, põe na mão dos políticos, eles aparecem assim, o assado, e não acontece nada, a população já não acredita. Né? Então, nesse processo, inclusive, você pode catapultar carreiras. Foi um dos espaços em que a Simone Tebet apareceu, foi na CPI da pandemia. Né? Ela teve um papel importante. Então, eu tenho a impressão que essa CPI, a tentativa de emplacar uma CPI agora, é uma tentativa de pôr panos quentes e, ao mesmo tempo, de alguns setores que a direita, de se afastar do bolsonarismo. Usar isso como espaço, porque a direita hoje no Brasil, sendo que grande parte embarcou no bolsonarismo, está órfã, não tem para onde ir, né? E nesse povo aí que fala que votou no Alckmin, não no Lula, acho muito louco isso. Eu votei no Alckmin, não no Lula, né? Então, eu tenho a impressão que uma CPI poderia, inclusive, servir para fazer uma separação, porque o que é oposição ao PT hoje? Quem é oposição ao PT hoje? Quando a gente fala em oposição no Brasil, hoje é oposição a quê?
Exatamente. É claro que a legislatura está começando ainda, né? Começou ontem. Mas o que a gente vê é uma falta de incisividade das pessoas que estão no campo antipetista para criticar Jair Bolsonaro. Quer dizer, você tem a crítica àqueles atos de invasão, de depredação de patrimônio público, aquelas pessoas que estavam lá. Mas para criticar o Jair Bolsonaro, que ainda tem algum cacife eleitoral, apesar de todo esse desgaste, esse pessoal não está tendo isso. Então, quem vai fazer essa CPI, no final das contas? Quem vai querer fazê-la? Eu tenho a impressão que CPI é feita para não acontecer nada. Transformar a coisa criar um espaço onde rola um acordão, as pessoas entram lá em acordo, escolhe um apanha mais aqui, o outro apanha mais lá e afasta um pouco o problema da mão do que fica parecendo um caso de polícia. Agora, só para concluir muito rapidamente, Raquel, a CPI da pandemia teve uma importância na sua avaliação? Ela descobriu, trouxe para a sociedade revelações sobre a conduta do Jair Bolsonaro na pandemia? Eu acho que foi importantíssimo. Eu acho que teve ali investigações muito relevantes, particularmente sobre tudo que aconteceu no Amazonas. Eu acho que foi muito importante para esclarecer as pessoas sobre o papel do governo Jair Bolsonaro na pandemia. Acho que pesou muito para a derrota de Bolsonaro na eleição. E eu acho que ela não gerou frutos no sentido que acabou não acontecendo nada por conta da inação, da omissão de Augusto Aras, do Procurador-Geral da República, que não levou isso à frente. Ele pegou tudo, engavetou tudo e nada fez. Mas a CPI em si, naquele caso, na CPI da pandemia, ela cumpriu um papel importantíssimo de investigação e de informação da população, na minha opinião, Pondé. Eu acho que não deu em nada, apesar de concordar Não concordo com você. Ela não deu em nada termos criminais, mas não por conta do instrumento CPI. Ela foi noticiosa. Ela levantou notícia. Ela levantou investigação, muita informação, teve um impacto concreto na eleição e não resultou em penalidades ainda para as pessoas envolvidas, que deveriam. Foi uma tragédia que aconteceu no nosso país por conta da omissão de Augusto Aras. Foram 2 milhões de votos que levaram em conta a CPI e derrotaram o Bolsonaro, porque ele teve muito voto. Acho que mais. Acho que mais. O Bolsonaro teve muito voto, quase ganhou a eleição.